contando um pouquinho para vocês como foi a minha trajetória aí na universidade. Eu me formei em Alfenas, me formei no final de 2017 e foi a realização de um grande sonho para mim, sem dúvidas, não só meu, da minha família, né, dos meus pais, da minha irmã. Foi um período de muita luta, de muita dedicação. Eu pensei mais em desistir do que em continuar e graças a Deus hoje eu vejo que por amor à odontologia eu não desisti, mas é uma grande honra para mim. Mas quando eu digo honra, é realmente a oportunidade de voltar, falar com vocês que eu considero meus colegas, contar um pouquinho da minha história, porque eu me julgava sempre muito pequena no meu período na faculdade. Eu achava que eu nunca ia conseguir realmente me formar pelas dificuldades em que eu passava mesmo, e eu me emociono, sabe, de poder voltar aqui e contribuir um pouquinho com vocês que estão começando uma história que eu acredito que também vai ser de bênçãos. Então, muitíssimo obrigada. Bom, por um grande período na minha vida, pela condição dos meus pais, eu acreditava que eu não poderia realmente fazer um curso superior. Então, assim que eu tirei meu terceiro ano, por exemplo, eu não consegui ir direto para a faculdade, eu tive que esperar alguns anos. Então, para mim, poder fazer um curso superior, quando eu soube que poderia, que meu pai iria tentar me ajudar, foi grandioso demais. Realmente foi o maior sonho. Só que quando a gente fala de sonho, né, parece que ao mesmo tempo é tão egoísta pensar no que eu quero para mim. Então eu achava que eu não era merecedora, principalmente pelo motivo de que eu sabia da nossa realidade e que realizar esse sonho de entrar para a faculdade e tudo mais também faria com que os meus pais assumissem um sonho que não era deles, era meu. E aí eu tinha muito medo de fazer eles sofrerem muito, de ser realmente algo muito difícil. Eu cheguei a trabalhar um bom tempo, eu trabalhei em salão de cabeleireiro, fiz maquiagem, eu trabalhava fazendo faxina, eu trabalhei em loja de calçados, trabalhei em prefeitura, trabalhei em muitas coisas realmente para tentar conseguir uma estabilidade financeira que me permitisse entrar na faculdade. E aí depois de, se não me engano, 2 anos, eu não consegui, e aí foi onde meu pai falou, acho que agora é a hora da gente tentar te colocar na faculdade e a gente vai se unir para realizar esse sonho que também é nosso, né? Foi o que ele me disse. E aí começou uma nova fase na minha vida em que eu estava iniciando o sonho. Então, classificando primeiro esse sonho que vocês me perguntam de carreira, inicialmente eu só queria realmente ter a oportunidade de poder estudar, de ser dentista, de aprender a ser dentista. E o resto viria de Deus. E assim, eu comecei a minha jornada na faculdade. Então, em resumo, o sonho começa quando eu conheci a odontologia, sendo secretário de dentista. O dentista era um primo meu e eu via a paixão dele em trabalhar, em ser cirurgião dentista. Sempre fui apaixonada por sorrisos, então automaticamente eu também me identifiquei com a profissão. E aí, quando eu pude escolher um curso superior, foi odontologia minha primeira opção. Eu nunca quis ser outra coisa, nunca quis ser médica, advogada, nada disso. Eu sempre quis odontologia. E aí é onde começam as dificuldades, né? É claro que elas não começam somente a partir do momento em que a gente entra na universidade, a gente já entra com uma carga, né? Com uma história, cada um tem suas dores, mas no meu caso, eu passei por muitos desafios desde o início, eu realmente sofri muito, cada período era assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha família, na minha vida na faculdade, na minha vida pessoal. Assim que meu pai me disse que eu poderia estudar, eu disse para ele, pai, eu quero sim estudar, porém eu não quero ficar sem trabalhar, porque eu sei tudo que o senhor passa e eu preciso também conseguir me manter de alguma maneira, porque eu não quero ter que parar em algum momento. Então eu consegui um emprego numa clínica de especialização em implantodontia dentro de Alfenas, e era uma clínica muito conceituada, porém eu tinha que trabalhar muito, eu trabalhava realmente dia e noite no meu primeiro período. E aí eu acordava tipo 5 da manhã, ia para o serviço, né? Quando eu tinha aula às 7 ou às 9, ou eu faltava de uma ou de outra, meu horário de almoço era estudando, aí eu saía da faculdade às vezes no final do dia, voltava para o trabalho, ia até meia-noite, tinha dias que eu conseguia acompanhar as aulas nos horários integrais, outros não, então realmente era um desafio muito cansativo e isso me gerou consequências. No meu primeiro período eu peguei
Peguei DP. Essas DPs que eu peguei no primeiro período, eu tentei resolver no segundo período, acumulei, não consegui. E aí no meu segundo período eu desisti do trabalho que eu tinha nessa clínica, porque eu percebi que realmente estava me prejudicando, porém interferia diretamente no meu foco, né? E aí eu estava aqui para fazer faculdade, porém o trabalho estava interferindo, aí foi onde eu defini que não iria mais trabalhar nesse local, nessa clínica, e automaticamente me gerou consequências financeiras. E aí eu tentei trabalhar de tudo um pouquinho. Eu fazia sobrancelha, fazia faxina, fazia maquiagem, cortava cabelo, tudo que aparecia que eu pudesse fazer nos tempos livres, eu aceitava e fazia, mas tentei me dedicar mais na faculdade. E graças a Deus eu me orgulho muito disso, eu não tenho vergonha de dizer que durante uma fase, se não me engano, no meu terceiro e quarto período, o meu pai era mestre de obras e ele trabalhava conduzindo uma obra. Eu trabalhei nessa obra como auxiliar de servente de pedreiro, auxiliar de pintor, eu rejuntava piso. Então, tudo que aparecia que eu pudesse fazer dignamente, eu aceitava e fazia sempre com muita alegria, porque para mim era uma oportunidade, né, uma maneira de comprar tudo que eu precisava. E eu digo com muita tranquilidade que eu era boa de serviço, eu trabalhava muito bem. Hoje em dia eu vejo assim e tal, e eu tenho muita alegria em lembrar. Mas ao mesmo tempo era assim que eu conseguia pagar o xerox, comprar uma ou outra apostila, um ou outro material na dental, sempre ali em luta constante com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Os meus pais se mudaram para Alfenas a trabalho do meu pai, mas isso mudou a minha vida como universitário, porque foi a partir daí que realmente eu consegui. Graças a Deus eu consegui superar, e foi graças a Deus mesmo que hoje eu devo tudo a Ele. E ao mesmo tempo eu tinha esse sonho muito vivo dentro de mim, eu queria muito realizar, queria muito ser dentista, sonhava com os meus pacientes. E aí são muitas histórias, né? Muita dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente só define e só decide passar por elas quando a gente realmente ama o que a gente está buscando, a gente consegue superar. E ao longo dessa loucura toda, eu passei por uma depressão durante a faculdade, em que eu realmente quis desistir. Eu realmente sofria muito, era muita entrega, muito esforço. Minha família sofria, minha mãe precisando de tratamento médico em várias coisas e a gente não tinha condições. Então eu me punia muito, eu pensava, meu Deus, eles estão passando por isso por minha causa, eu não mereço estar aqui, eu preciso sair daqui. Então realmente eu entrei em estado depressivo. Então, para mim, foi assim, a cada período era uma conquista, era um desafio, era uma desistência, era um dilema, mas consegui ir passando um a um, com muita dificuldade, muita mesmo. Eu me prejudiquei várias vezes nas matérias, porque psicologicamente eu não suportava uma pressão ou outra, mas foi muito gratificante também entender o que eu estava fazendo e dar o meu melhor. Eu tentei fazer de tudo, aproveitei tudo que a faculdade me ofereceu, tudo mesmo. E aí é onde começa, né, esse reconhecimento das realizações. Por que eu digo reconhecimento? Porque é injusto a gente associar realização somente com o final da trajetória, né? Cada momento em que você se supera um pouquinho é uma realização, e a soma delas é a conclusão desse sonho aí. Então, a primeira fase dele concluída, sem dúvidas, foi na realização do sonho de concluir o curso e colar grau. Né? Então eu considero que na verdade a realização está em cada fase, desde o momento em que a gente passa na primeira prova, quando a gente atende o primeiro paciente, quando a gente realiza ali o primeiro dentinho no laboratório. Cada fase precisa ser apreciada, e lá no final é o conjunto disso tudo que deixa a gente mais grato de olhar para trás e ver a nossa jornada, né? E depois que a gente se forma, vem aí uma outra história, novos sonhos e tudo mais. No meu caso, saindo da faculdade, eu fui tendo também exatamente esse raciocínio, pequenas realizações, né? Uma delas foi sim poder realizar vários cursos, poder aprender com grandes caras, grandes nomes da odontologia internacionalmente e aqui no Brasil também. Depois disso, aos poucos, ir sendo reconhecida com tão pouco tempo de formatura. Isso para mim, sem dúvidas, é imensurável.
E realmente é algo que às vezes eu não tenho tanta noção, porque é tudo muito novo, mas por mais que eu sonhasse, algumas coisas eu nunca imaginava. Uma coisa que eu vejo assim como agir de Deus, sem dúvidas, algo que eu não planejei, foi dar aulas, por exemplo. Hoje em dia eu tenho meus próprios cursos. É muito difícil você criar um conteúdo que fala exatamente o que você entendeu e ensinar profissionais a seguirem o que você sabe. Então é uma responsabilidade muito grande, mas é uma realização imensa. Então não é difícil citar várias situações aqui para vocês em que eu me sentisse realizada, mas o fato de ter o meu nome associado a grandes nomes, isso sem dúvidas é algo que como profissional me edifica. Orgulhar a minha família, que sempre foi o meu maior foco, ver que minha mãe e meu pai, a minha irmã, eles têm orgulho de ver aos poucos a minha luta diária, mas ao mesmo tempo o meu reconhecimento. Estar aqui falando com vocês, tudo isso me realiza, sem dúvidas, eu fico muito feliz. Em relação à especialidade, eu iniciei cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que era uma especialização no modelo de residência, né? Então, eu iniciei ela em São Paulo, em Osasco, porém eu tranquei. Eu suspendi, deixei em stand-by por um tempo para me dedicar à harmonização orofacial, que hoje é o meu carro-chefe, é exatamente o que eu me interesso e atendo e ministro os cursos totalmente voltada para essa especialidade e amo fazer. Hoje em dia, minha atuação, ela se resume entre Alfenas e São Paulo, porém os cursos a gente consegue estender para outros estados, mas nesse momento de pandemia, automaticamente eu me concentrei aqui na nossa região. Mas é claro que isso não me impede de trabalhar em outras regiões, porém, para conseguir atender os pacientes com mais qualidade e tudo mais, eu defini que meu endereço fixo seria aqui na cidade de Alfenas, porque a minha família mora aqui. Sobre o que me levou a ter a carreira que eu tenho hoje, eu acredito que eu ainda estou no início. Eu sou uma pessoa que eu busco evoluir a cada dia, eu amo a nossa profissão e por mais que eu estude e tente conhecer, eu vejo que ela é imensa, então ainda tem muita coisa para aprender. Mas sem dúvidas o que me fez ir conquistando as pessoas, conseguindo um reconhecimento, né? As pessoas começaram a falar da doutora Tayla Dias, foi a minha humildade, sem dúvidas, porque... E ao mesmo tempo em que eu fazia isso, eu não deixava nenhuma situação de precariedade, nenhuma situação de necessidade minha me deixar ser corrompida pela profissão, aceitar fazer algo que eu não concordava porque eu precisava ganhar o dinheiro. Eu neguei vários tratamentos, eu mandei vários pacientes para casa porque o dono da clínica, por exemplo, exigia que eu arrancasse um dente, eu não concordava. Porém, ao mesmo tempo, eu tinha um foco lá no início. E esse foco era realmente me manter firme na decisão de realizar o serviço, o trabalho como cirurgiã dentista, que eu me orgulhasse. Então eu não deixava ninguém me convencer de que aquilo era melhor, de que aquilo era certo, não sei o que, se eu entendesse que eu estava com a consciência clínica correta. E automaticamente os pacientes percebem isso, né? A ética, a humildade. Eu sou muito explicativa, os pacientes participam do tratamento. Eu nunca omiti informação nenhuma. No início, quando eu passei por esse tipo de situação, onde o dono da clínica exigia de mim uma conduta que eu não concordava, eu defini que eu não ia ser empregada de ninguém. E aí eu comecei a alugar salas, alugar espaços para conseguir atender as pessoas que me procuravam, e foi onde eu defini que eu não ia associar o meu nome a ninguém e comecei a ter a minha clientela. Em cada cidade que eu ia, eu conseguia ali fazer uma boa divulgação antes e tal, abordava as pessoas e as pessoas vinham até mim, e aí eu fui ficando conhecida. Obviamente, eu utilizei muito a internet ao meu favor, eu investi, eu gastei, eu pagava divulgação, pagava publicações, promovia publicações no Instagram para as pessoas que estavam ali naquela cidade, naquela região que eu definia me conhecerem. As pessoas acabaram vendo um pouco do meu trabalho e eu sempre gostei muito de gerar informação. Então, o conjunto disso tudo, sem dúvida, foi gerando uma credibilidade para mim e, graças a Deus, de forma orgânica. Mas uma coisa que eu retribuo o meu sucesso hoje, em resumo, com certeza é o fato de ter definido como eu gostaria de trabalhar desde o início. Eu já sabia o que eu queria, mas eu sabia principalmente o que eu não queria. Eu observava muitas pessoas que eu não admirava para não fazer nunca o que eles faziam. E automaticamente eu defini que eu iria cobrar consulta, porém eu ia cuidar da saúde geral do meu paciente, então eu realmente faço isso com todos.
o fato de tratar o paciente como um todo, me preocupar com alimentação, com sono, com hormônios, com medicações, com a saúde emocional desses pacientes, isso tudo, isso sem dúvidas vai ter um reflexo no meu resultado. Então eu levo tudo em consideração. Outra coisa que eu acho importantíssimo, que volto lá naquele ponto da humildade que eu disse para vocês, eu não hesito em pedir ajuda aos meus colegas, inclusive médicos, fisioterapeutas, quem for preciso. A média de salário ela é muito relativa, isso varia muito de região para região. A nossa realidade clínica aqui em Alfenas hoje não é como a que vocês visualizam nos Instagrams, por exemplo, dos pacientes investirem 60, 70, 80, 120 mil no rosto para estética. Então a gente se limita. Tem paciente que vai ser um caso de 10 mil, de 20 mil, de 15 mil, de 7 mil reais. Se esse paciente não tem dinheiro, a gente também adapta o tratamento de uma maneira que ele consiga fazer. Bom, o mercado de trabalho voltado para a harmonização orofacial dentro da odontologia, ele nunca esteve tão promissor. Eu acho que a gente está num momento em que os dentistas estão sendo valorizados, porque a gente tem visto excelentes trabalhos, mas ao mesmo tempo uma coisa que me preocupa é a mercantilização da profissão, a mercantilização da especialidade. Estão transformando os procedimentos estéticos em produto, né? E isso eu não concordo, apesar do boom aí da. Já em relação à região, eu não vou responder em relação à região, mas eu vou trazer, na verdade, uma provocação aí para vocês. Eu acho que não existe lugar perfeito para atender, do mesmo jeito que não existe o lugar onde você vai ficar mais rico ou mais pobre. Onde você realizar um bom trabalho, você vai ter o seu público, você vai ter a sua clientela. Então, pensando na região, eu encaro ela como qualquer outra cidade que eu atenda, tanto São Paulo quanto o Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Goiás, independente. Eu sempre vou olhar para o paciente que estiver ali na minha frente e ele vai me valorizar como profissional. Agora, é claro que em relação a poder aquisitivo, as coisas mudam. Então, a gente adapta ali alguns valores e tudo mais, mas a qualidade do atendimento, pelo menos no meu caso, graças a Deus, nunca precisei mudar. Pessoal, finalizando, eu acredito muito que antes de passar o nosso valor para qualquer pessoa, nós precisamos ter consciência de quem somos, né? Da pessoa que eu sou. Antes de ser a doutora Tayla, eu sou a Tayla como pessoa, filha do seu Vitor, da dona Lourdes, entenderam? Eu tenho a minha carga, a minha história. Então, obviamente, eu é quem vou ser a pessoa que vai definir como aquela pessoa vai me enxergar. Isso precisa partir do profissional. Ao mesmo tempo que nós estamos olhando para um cenário positivo, promissor, sedutor, como é a ROF, é claro que existem muitos profissionais frustrados, mas ao mesmo tempo eu vejo com os meus alunos, que eles se comparam demais, ficam olhando no que o outro está fazendo e você ainda não conquistou. Apreciem a fase em que vocês estão vivendo. Não se comparem com ninguém, que vocês vão ver como vocês vão mudar totalmente o olhar sobre isso tudo. Eu espero realmente ter sido relevante para vocês. Sou super feliz com o convite. Acredito que é muito importante, sim, vocês se dedicarem, vocês se entregarem, mas vocês precisam também ter descanso, relaxar, tentar se livrar um pouquinho da ansiedade que esse momento está nos proporcionando, e logo, logo vocês vão estar aqui como colegas, talvez realizando um curso comigo. Então, um beijo, fiquem com